E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha o professor Thiago de novo. E hoje o professor está enviando para vocês esse vídeo onde nós vamos aprender a fazer mais uma atividade. E essa atividade nós vamos trabalhar as cores, tá? É lógico que nós podemos trabalhar também coordenação motora, atenção, paciência, dá para trabalhar um monte de coisa. Mas o professor em si ele quer trabalhar aqui as cores, certo? Então como é que vai funcionar? Ah tá, e é um pareamento, tá bom? E é muito fácil, galera. Para nós confeccionarmos essa atividade, os materiais que nós vamos utilizar hoje são materiais que a gente encontra dentro de casa, certo? E são os seguintes, ó. Papelão. Então o professor vai precisar de um pedaço de papelão, um pedaço de caixa. Macarrão, tá vendo? Aqui o professor colocou pouquinho, mas o professor precisa de bastante, tá? O professor tá usando esse tipo de macarrão, que é aquele parafuso, mas vocês podem substituir por outro. Só não pode ser o espaguete, beleza? Ó, macarrão. Rolo de papel, sabe? O rolo de papel, acabou o papel, sobrou o rolo. Tinta, aqui o professor está usando guache e o professor está usando 3 cores. Cor azul, vermelho e verde. Cola, o professor no caso está usando a super cola, mas pode se substituir por cola branca, cola quente, beleza? E tesoura, galera. Essa atividade é muito fácil de fazer, muito divertida e muito rica para ser trabalhada em casa, beleza? Então é o seguinte, a primeira coisa que o professor vai fazer, ele vai pegar o rolo, ó. Tá vendo? Ele tem aqui esse rolo que é maior. E ele vai dividir esse rolo, hein? Ó, acho que dá para dividir em 4. 1, 2, 3, 4, certo? Dá para dividir em 4 pedaços. Então vamos fazer isso e a gente já volta? Pronto, galera, ó. O professor dividiu em 4, certo? E aí, o que o professor vai fazer agora? Olha que rápido, simples. O professor vai pegar a caixa, quer dizer, um pedaço de papelão, certo? Aqui, no caso, o professor tem 3 cores de tinta, certo? De tinta guache. Então, o professor vai usar 3 pedacinhos desse rolo. Vai colar um aqui, uma aqui, uma aqui. Beleza? Um do lado do outro, ó. Viu? Vamos fazer isso e a gente já volta? Prontinho, pessoal, ó. O professor colou, tá vendo? Ó? Não precisa ser do mesmo tamanho, tá bom? Não tem problema. E aí que vai ficar legal agora, ó. Olha o que o professor vai fazer. O professor vai reservar isso, certo? E aí o professor vai pegar os macarrões. É macarrões que fala? Acho que é. Aqui, ó. Aqui tá o macarrão, tá? Aqui tem um pouquinho, mas o professor vai fazer bastante. O professor precisa de bastante, tá? E aí o professor vai usar a tinta guache. Então o professor vai pegar um punhado de macarrão, mais do que isso, tá? O professor precisa de bastante. Um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. E o professor vai pintar esses macarrões, tá? Ó, por exemplo, esse aqui, ó, de azul, depois um de vermelho, depois de verde, tá? Para facilitar, como é que o professor pinta? O professor coloca dentro de um copo descartável, coloca um pouco de tinta, um pouco de água, mexe bastante até pintar o macarrão e deixa secar, tá? Demora um pouquinho para secar, mas vai ficar legal. Então vocês vão fazer isso, beleza? Então agora, o professor, é lógico que o professor já pintou, já tem um pouco de macarrão pintado, porque senão ia demorar demais, tá? Então aí o professor vai tirar isso aqui. E já volto. Pronto, pessoal, olha lá. Então aqui, ó, como o professor falou para vocês, ó, ele pintou o macarrão de vermelho, certo? Ainda não tá totalmente seco, mas já tá quase, ó. Pintou de vermelho, certo? Pintei de azul e pintei de verde. Legal? Então como é que vai funcionar? Aqui no caso o professor não tinha muita tinta. Por quê? Se ele tivesse bastante tinta, o que ele ia fazer? Ele ia pintar cada rolo desse na cor, por exemplo, um rolo vermelho, um rolo verde e um rolo azul. Como ele não tinha muita tinta, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma substituição aqui. Ele vai pegar, por exemplo, um macarrão pintado de vermelho e vai colar aqui, ó. Certo? Um macarrão pintado de verde e vai colar aqui. E um macarrão pintado de azul e vai colar aqui. Por quê? A nossa atividade, nós vamos trabalhar as cores e nós vamos trabalhar um pareamento, certo? Então, o aluno vai ver aqui o macarrão vermelho. Qual o macarrão que ele tem que colocar aqui dentro do rolo? O macarrão vermelho. E assim com os outros também, tá? Aí o professor só fez a substituição de colar o macarrão aqui para o aluno identificar qual é a cor, né? Por quê? Porque como ele tinha pouca tinta, ele não conseguiu pintar os rolos. Beleza, galera? Então vamos finalizar. O professor vai colar agora o macarrão aqui na frente desses rolos e já voltamos, pessoal.
Pronto, galera. Finalizado, olha lá. Olha o que o professor falou para vocês. Vendo? Como o professor não tinha tinta suficiente, ele não pintou o rolo, mas ele foi e colou um macarrão pintadinho aqui. Um vermelho, um azul e um verde, certo? E aí, como é que vai funcionar agora a nossa atividade? Nosso pareamento, nossa atividade das cores, nossa brincadeira. Vai funcionar dessa seguinte forma, ó. Aqui nós temos os macarrões, tá vendo? Aqui o professor misturou. E o objetivo é o seguinte: o aluno vai ter que fazer o pareamento das cores, certo? Então aqui nós temos o macarrão parafuso na cor vermelha. Então ele vai ter que pegar um macarrão parafuso, e ó, vermelho. Nós temos um macarrão azul. Ele vai identificar a cor azul. Vocês aí vão ajudando em casa. E aqui nós temos o verde, certo? E ele vai colocando até finalizar, prestando atenção nas cores, tendo paciência, não precisa fazer com pressa. O professor está fazendo rápido aqui porque é um vídeo, mas em casa não precisa fazer com pressa. Ó, azul, vermelho. Prontinho, pessoal, ó. Olha que atividade legal. E com materiais que a gente tem em casa, certo? O professor aqui tá trabalhando três cores por questão de material. O professor não tinha muito material e nem muita tinta. Mas caso vocês tenham em casa, vocês podem fazer mais, ó. Mais rolos maiores, trabalhar mais cores. Aqui o professor tá trabalhando 3 cores, mas podem trabalhar até 10 cores aí, certo? E como eu falei, pode ser pintado o rolinho, se vocês tiverem tinta. Se não, pode ser feito dessa maneira mesmo, tá vendo? É só pintar aqui. O macarrão, como eu falei pra vocês, eu fiz com parafuso, mas vocês podem substituir por pene, tem aquele macarrão conchinha, tá? O macarrão que vocês tiverem em casa. Eu acho que dá pra fazer com o espaguete também, só que o espaguete vai dar mais trabalho, por ser mais fino, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês façam essa atividade em casa. Família, eu sei que que não está fácil esse período de pandemia, não é fácil convencer os alunos a realizar essa atividade em casa, mas de alguma maneira vocês tentam sempre apresentar para esse aluno a atividade como uma brincadeira, como um jogo, né? Apresente dessa maneira que vocês vão ver que vai surtir maior efeito, beleza, pessoal? Então é isso, o professor tá morrendo de saudade de vocês e até a próxima atividade. Ó que legal. Tchau, tchau.